Olá, boa noite, doutora Jailma, tudo bom? O pessoal tá entrando, doutor Eliseu, boa noite, tudo bem? Hoje faremos uma live aqui com o doutor Leandro, mais uma live com um amigo, Leandro Bastos Nunes, procurador da República, para falar da responsabilidade dos vazamentos em massa que tá tendo aí, né? Que teve aí no Serasa e de vez em quando tem. Boa noite, Ana Paula Arruda Gomes. Então, esperando aí o boa noite. Então, esperando aí, doutor Eliseu, esperando aí, doutor Leandro entrar. Daqui a pouco a gente já começa a live para falar de um tema extremamente importante, atual, polêmico. Né? Boa noite, doutor Mauro Schiavo, tudo bom? Boa noite, o pessoal tá entrando aí. Doutor Helder, doutor Ádila, doutor André, doutor Rodrigo. O Leandro acabou de entrar. Vou chamá-lo. Boa noite, Vilma, Andressa. Ô, Salve, João. Leandro, tudo Tudo bem, meu jóia? amigo? Como é Como que é que tá a vai? coisa? Tudo em Me paz? escuta aí direitinho? Escuto, você me escuta? Sim, tudo certo. Beleza. Hoje Muito eu fiz uma obrigado audiência mais. com Scarpa, rapaz, de manhã, 10 horas, audiência bem grande, viu? Com vários réus. Foi até 1 hora da Scarpa, tarde. Scarpa é um grande juiz, gosto muito dele. Gente Um boa grande também, tá juiz. gente Um finíssima. juiz federal sério, competente, um gentleman. Ele realmente sabe conduzir uma audiência muito bem. Aprendi muito com ele quando estava na Justiça Federal em Salvador, na vara criminal. Realmente ele. Maravilha, meu. E ele é célere também, prima pela celeridade do processo, né? Sim. Então, assim, realmente ele é um grande juiz, gosto muito dele. E aí, Léo, mais uma vez juntos, obrigado pelo Pois é, mais uma convite. vez falar de um tema aí tão atual, né? Importantíssimo. Viviane ali, Muito. Edinho Canaã, de Paulo Afonso, nosso grande Edinho, amigo Edinho aí presente. sim, Isso é um tema realmente que é um tema de interesse não só para as pessoas da área jurídica, mas para as pessoas em geral, porque acho que todo mundo aí, praticamente todos os brasileiros aí foram vítimas, né, de vazamento aí de dados sem sim, consentimento de forma ilegal. E a gente escolheu, né, falar justamente deste tema para abordar alguns aspectos principais, tais como responsabilização, responsabilidade civil, é sim, objetiva? É subjetiva? É culpa presumida? Existe toda uma discussão, inclusive, porque essa lei é muito nova, é de 2018. Os tribunais ainda vão se debruçar sobre isso, né? Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre o compartilhamento sem anuência, sem consentimento do titular, dos dados do titular. A gente vai fazer também uma diferenciação entre dados e informações, né? Porque dado é aquele fato só estático. O dado por si só não tem muita relevância. O conjunto de dados é que você tem uma informação relevante. O mero CPF, o número do CPF é um dado, né, da pessoa. Agora, quando você pega o CPF, o endereço, o nome, você faz um conjunto de dados, você tem a informação do titular de uma pessoa, né, de uma pessoa natural, no caso aí. Você tem informações sim, relevantes. E muitas vezes são vendidas, né, sem o consentimento sim, da pessoa, são comercializadas entre empresas. Quando você fornece ali num cadastro, numa academia, numa loja, no Netshoes, no qualquer Centauros, você vai lá, preenche tudo direitinho, às vezes, muitas vezes, até com aquela promessa de ganhar desconto e tudo. E alguns casos, inclusive já houve termo de ajustamento de conduta no Ministério Público do Distrito Federal em relação a uma empresa, se não me engano, foi a Netshoes, onde houve um vazamento ali sem consentimento dos consumidores de dados e informações para outras empresas, né? Então, isso tudo gera danos morais coletivos. O Ministério Público aí sim tem a atribuição, inclusive, para instaurar inquérito civil e, quando houver esse dano para uma coletividade, ele propõe, primeiramente, uma medida extrajudicial, ele pode propor um termo de ajustamento de conduta, fazer uma recomendação, no termo de ajustamento de conduta, pode afixar, inclusive, os valores de danos morais coletivos para evitar uma judicialização. É o caso lá que houve no Ministério Público do DF, houve no caso do Banco Inter também, tem esse caso do MPDF também.
Então, a gente vai discutir tudo isso. A responsabilidade seria objetiva ou subjetiva? A lei não fala. O artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados não fala nada. Ele só fala justamente que exclui a responsabilidade quando houver observância da lei, culpa exclusiva da vítima, etc. Não fala na palavra, independentemente de culpa, não fala em responsabilidade objetiva de forma expressa. Então, a doutrina divide. Eu cito aqui um artigo para quem quiser ler, que é Walter Capanema, que é especialista nessa área de proteção de dados, estudiosíssimo, professor, advogado, amigo meu e pessoal, já fez uma live contigo, João, e comigo também. Ele tem um artigo muito bom que defende que a responsabilidade seria objetiva. Por quê? Porque você tem a questão aí da vulnerabilidade relativa às pessoas que fornecem seus dados para as empresas, uma questão aí do risco que se assume, né, em relação às atividades de empresas. E é importante que as pessoas saibam que a lei de proteção de dados ela se aplica também para os órgãos públicos, né? Houve no caso do STJ aí a invasão de hackers, inclusive até se discute a diferença entre hacker e cracker, né? O hacker ele invadiria o sistema de informática, mas não necessariamente para praticar crimes, para atos ilícitos. O cracker já seria voltado à prática de crimes. Então, é importante que tenha no direito informático aí, você tem nos crimes cibernéticos essa diferenciação entre o hacker e o cracker, que algumas pessoas ainda não sabem. Então, é importante que fique bem claro isso aí. Então, no caso, João, já daqui a pouco passo a palavra para você, mas só finalizar esse raciocínio, no STJ há uma discussão se o STJ teria falhado ali, ou teria havido uma falha no sistema de segurança, né? Quando houve a invasão no ano passado do sistema judicial, né, do STJ, e se haveria ou não incidência, poderia ou não haver incidência da responsabilidade civil em relação a eventuais vazamentos de dados, por exemplo, sigilosos, de processos sigilosos, com documentos sigilosos de pessoas. Isso tudo o próprio judiciário vai decidir. Porque como a lei de 2018 é muito nova ainda, existem artigos, existem diversos livros sobre isso, mas decisões ainda não temos muito, inclusive porque as sanções administrativas vão entrar em vigor agora em 2021. Né? Embora a questão dos danos morais, que é a responsabilidade civil, a gente já tenha inclusive, a gente já temos precedentes de termos de chamamento de conduta do Ministério Público do Distrito Federal, como eu falei aqui, em relação às empresas que vazaram de forma ilegal, sem consentimento dos dados do titular. Né? O STJ tem decisões, tem jurisprudência do ano passado no sentido da responsabilidade civil de vazamentos de dados sem consentimento do titular. Ou seja, você tem um banco de dados e você vai compartilhar com outra empresa, você tem que ter notificação prévia do titular do dado para que haja aquele compartilhamento, ainda que esteja uma rede social. Isso que foi decidido, ainda que tenha essas informações de dados em uma rede social, certo? Então, são muitas questões. A gente vê aí diversas notícias de vazamento de milhões de CPFs de brasileiros. Inclusive, tem uma autoridade chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que está prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, que tem essa incumbência de investigar, de fiscalizar administrativamente, de impor punições administrativas, multas de até 2% do faturamento, até 50 milhões de reais. Tem lá os valores, inclusive, na Lei de Proteção de Dados, que é essa autoridade chamada ANPD, que tem essa atribuição de investigar, de fiscalizar e punir administrativamente. Então, João, a gente tem toda essa problemática acerca da responsabilidade civil. Seria objetiva ou seria culpa presumida? Não é? Na culpa presumida, a gente presume-se a culpa do causador do dano, o nome diz a culpa presumida, mas que pode ser invertida, né? Ela pode ser impugnada, né? Claro. Então, na responsabilidade objetiva, basta a comprovação do nexo causal. Nexo causal e somente algumas hipóteses que você vai poder refutar. Então, a gente tem toda essa discussão sobre a responsabilidade, se seria objetiva, subjetiva, se incidiria em invasões nesse sistema de informática de tribunais, né?
É claro que se aplica a órgãos públicos, pessoas jurídicas, não tem o Ministério Público que coleta dados, a Justiça, por exemplo, e outras também, inclusive cartórios, inclusive, enfim, todas as empresas que fazem a recepção de dados e informações devem preservar essas informações, não podem compartilhar sem anuência dos titulares, sob pena de incorrerem em responsabilidade e punições administrativas. Não é isso, João? Se eu falei alguma coisa errada aí, me corrija, por favor. Tem um tema novo, mas já passa Você falou tudo certo, Léo. Então, na verdade, apenas porque tem muita gente aqui que está iniciando o curso de Direito, tem gente que não é da área jurídica. O que Léo está falando aí é da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, né? E, assim, é um tema, como você falou, bem importante, porque recentemente, se não me engano, foi semana passada, eclodiu aí uma notícia de que milhões de CPFs, né, teriam sido um banco de dados do Serasa teria sido invadido e teria vazado milhões de CPFs aí. E também lembro, viu, Léo? Você falou aí da Netshoes. Interessante que quando a gente faz uma pesquisa no Google, e coincidentemente logo depois que a gente vai acessar algum app, algum outro site, fica aparecendo ali a propaganda das coisas que você procurou no Google, né? E muitas vezes a gente dá um ok ali, política de privacidade. Quando dá o ok, não sabe nem o que você está permitindo. Mas está permitindo exatamente isso que ele faz. Ele monitora a sua vida de forma que tudo que você acessa na sua internet, ele vai ficar fazendo propaganda para poder entrar ali na sua mente e tentar lhe induzir a comprar ou a consumir aquele determinado bem. O tema da nossa live, como o Léo falou, bem explicou, é a responsabilidade por vazamento de dados, né? Nós temos 3 tipos de responsabilidade, né? A primeira responsabilidade seria a penal. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não traz nenhuma previsão de crime, tá? Não traz nenhuma previsão de tipo penal. Existe o artigo 153 do Código Penal que tipifica a seguinte situação: divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outra. Mas o mais interessante é o parágrafo 1º-A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei e contidas ou não nos sistemas de informação ou banco de dados da administração pública. Então, a invasão no sistema de banco de dados e a divulgação desses dados, vírgula, desde que seja sem justa causa, desde que sejam dados reservados ou dados sigilosos, já é o cometimento desse crime, independentemente da pessoa se favorecer ou da pessoa causar dano a outra, né? Então, só que aqui tem algumas questões, por exemplo, dados sigilosos ou reservados. Você falou aí do CPF, uma questão interessante. Esses dias eu estava pensando se essa divulgação de CPFs, a simples divulgação de CPF seria crime. Eu entendo que não, porque o CPF em si, né, como você falou, é uma identificação da pessoa e muitas vezes a gente sabe, por exemplo, que o advogado, para entrar com ação, representando o seu cliente, para entrar com ação contra outra, em face de outra pessoa, tem que saber o CPF e o CNPJ do outro. Mas, por exemplo, se a pessoa divulga que aquele CPF daquela pessoa está lá inserido no SPC com nome negativado, aí sim eu entendo que é uma informação reservada, é uma informação sigilosa, e aí sim poderia incorrer sim no artigo 153, parágrafo 1º do Código Penal, que inclusive nessa modalidade é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Tá? Além disso, se a pessoa cometer fraudes utilizando seus dados que foram extraídos, né, indevidamente e vazados, aí vão ter outros crimes, né, o crime de falsificação, eventualmente o crime de estelionato, enfim. Nós temos ao lado
da responsabilização penal, nós temos a responsabilidade civil. Aí, assim, a gente vai para a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, né, de 2018. E como bem Léo falou, essa responsabilidade civil está prevista nos artigos 42 a 45 dessa lei. E aí a gente vai discutir bem, eu acredito que esse seja o foco maior da live. E nós temos a terceira responsabilização, que é a responsabilização administrativa, como o Léo também falou, que é justamente, também está previsto na lei, que é justamente o artigo 52, que são as penalidades administrativas, que inclusive a multa, como bem Léo falou, pode chegar a 50 milhões de reais e será aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ocorre que essas punições administrativas só vão começar a valer a partir de agosto de 2021, ou seja, daqui a 6 meses. Em relação à responsabilização civil, eu comungo da ideia de Léo. Essa live vai para o YouTube, alguém está perguntando se Léo concordar e autorizar, eu vou colocar no meu YouTube. Né? Tudo bem. Posso colocar? Eu não posso violar seus dados. Tem um consentimento expresso aí. Então, essa responsabilização administrativa está suspensa. Mas, como o Léo bem falou, a responsabilização civil, eu entendo que já está valendo, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já está em vigor. Mas eu queria fazer... Esse foi um breve introito, viu, Léo, do que eu queria falar aí dos diversos tipos de responsabilização e focar agora no que você realmente... no que a gente realmente se propôs, que é a questão da responsabilização civil. Eu, particularmente, eu tenho uma visão bem... além da lei, eu tenho uma visão bem própria, né, acerca se a responsabilização é objetiva ou subjetiva, mas vou deixar você aí falar um pouquinho e daqui a pouco eu entro e dou a minha visão do que eu acho se é subjetiva e objetiva. Lembrando que é um tema bastante polêmico, tem doutrinadores defendendo que é subjetiva, outros doutrinadores defendendo que é objetiva. Hoje mesmo ela me mandou no WhatsApp 2 artigos, um dizendo que era subjetiva e outro dizendo que era objetiva. E dois grandes autores, inclusive. Um, Walter Capanema, né, que inclusive a gente fez a live dizendo que era objetiva, e o outro, se não me engano, tinha inclusive a participação do Gustavo Tepedino, né, que dizia que a responsabilidade é subjetiva. Então, assim, para você ver como a discussão vai ser muito complexa e vai ser muito... Vai depender de como os tribunais vai responder esse questionamento no futuro. Certo. Bom, a minha visão particular, até porque é uma lei muito nova ainda, João, e com certeza vai ter divergência aí na jurisprudência, pelo fato de não ter sido muito clara, é que seria responsabilidade objetiva. E por quê? Se a gente for pensar bem, essas coletas de dados e informações, elas são feitas perante empresas em relação de consumo, né? E se a gente pode pegar o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver que a responsabilidade lá, artigo 14 do CDC, fala da prestação de serviço de responsabilidade objetiva por eventuais danos, né? Em relação ao texto da Lei da Geral de Proteção de Dados, ele, embora não tenha expressamente dito de forma, no sentido de que a responsabilidade seria objetiva, e também não disse expressamente que é subjetiva, por isso que tem essa grande celeuma, você percebe alguns institutos próprios do direito do consumidor, por exemplo, a inversão do ônus da prova, no parágrafo 2º do artigo 42, quando você tem aqui, o juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados, quando a seu juízo for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fim de produção de prova, ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Ele fala na palavra hipossuficiência, você tem a questão da vulnerabilidade, como o Walter mesmo falou no seu artigo, você tem a questão
toda do espírito protetivo, da ampla proteção em relação ao titular dos dados. Você vai ter uma maior proteção quando você tem uma responsabilidade objetiva, e você vai ter também aí uma necessidade de aprimoramento das medidas por parte das empresas, medidas de proteção dos dados e informações dos titulares por parte de empresas. Então, você tem uma maior proteção do titular dos dados. O artigo 43 da Lei Geral de Proteção de Dados fala o seguinte: os agentes de tratamento só não serão responsabilizados, ou seja, as excludentes de responsabilidade que traz aqui, né? Quando provarem, inciso 1, que não realizaram o tratamento de dados, aí é negativo de autoria, que lhes é atribuído. 2, que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais, não houve violação à legislação de proteção de dados, e é nesses 2 que muitos se pegam a responsabilidade subjetiva. E 3, que o dano é decorrente de culpa exclusiva, aí tudo bem, culpa exclusiva, do titular dos dados ou de terceiros. Então, essas excludentes de responsabilidade, que realmente, por conta, principalmente do inciso 2, que vai gerar uma certa discussão, se seria objetiva e subjetiva. Eu vou mais no sentido do Walter Capanema, pelo espírito protetivo, pela ampla proteção em relação à parte mais vulnerável aí nessa relação, que não seriam as empresas, sim aquela pessoa que lá, muitas vezes de boa fé, ou de boa fé não, muitas vezes sem noção do que está assinando, como você mesmo mencionou, clica ou assina, fornece lá no cadastro, muitas vezes seduzidas por promessas de programas de fidelidade ou de desconto. Não sei se você já passou por isso, mas diversas empresas eu sou abordado quando fazer uma compra em um shopping. Preenche o cadastro aqui com seus dados, você vai ganhar desconto e tal. Acho que todo mundo já passou por isso, né? E muitas vezes esse cadastro, sem que você saiba, ele vai girando entre milhões e milhões de empresas. E seu telefone não para de tocar. O telefone toca no fixo, no celular, você recebe e-mail. Sua vida vira um verdadeiro inferno. Então, o tratamento que se tem em relação a esses dados, a proteção dos dados, ela tem que ser ampla, porque você tem de um lado aí a parte mais vulnerável, a parte mais fraca, diria assim, a parte que não tem ciência inclusive do que está acontecendo com seus dados e informações. Lembrando que dado é uma coisa, informação é outra. Então, para que você tenha essa ampla proteção, você tem que fazer uma interpretação da lei à base de principiológica, base de princípios, né? Da ampla proteção do titular dos dados e da reparação de danos, inclusive de danos morais, né? Danos morais, lembrando que está previsto na Constituição, previsto no CDC, previsto aqui no artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu iria na tese do professor Walter Capanema para fins de assegurar uma responsabilização ampla e protetiva para o titular dos dados. João. Não sei qual seria a tua opinião. Léo, se a gente tivesse combinado antes, não teria saído melhor. Os artigos que você citou seriam justamente os artigos que eu ia citar, tá? O primeiro, sem dúvida nenhuma, é o artigo 42, parágrafo 2º da LGPD, que prevê justamente a questão da inversão do ônus da prova, né? E, normalmente, quando se fala a inversão do ônus da prova, está intimamente ligado à questão da responsabilidade objetiva, né? É muito difícil você fazer inversão do ônus da prova e atribuir uma responsabilidade subjetiva, porque não tem como você presumir a culpa tem que ficar demonstrada, né? Então, na inversão, quando normalmente, nas hipóteses em que a lei permite a inversão do ônus da prova, e uma das hipóteses mais claras que você já citou aí, é justamente no direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, justamente quando existe a possibilidade, tá, da responsabilidade objetiva, da previsão da responsabilidade objetiva. E como você falou, para mim, o artigo fulcral, que vai definir se o artigo 43, se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva, é justamente o artigo 43, tá? E para chegar à mesma conclusão que você, eu digo o seguinte: o artigo 43 tem que ser interpretado a contrário senso. Se a gente interpretar ele a contrário senso, ele vai dizer quais são os requisitos para se responsabilizar a empresa. E eu já adianto logo, eu entendo que também a pessoa jurídica pode ser responsabilizada, e quando a pessoa jurídica de direito público,
inclusive os tribunais, né? Vamos supor que naquela invasão que teve no STJ tem um processo sigiloso e é divulgado um dado, uma informação de um processo sigiloso que cause prejuízo a uma pessoa, a União sim pode ser responsabilizada. Entende dessa forma. Mas vamos lá. Então, para mim o artigo 43 tem que ser interpretado a contrário senso. Então, se a gente colocar assim, os agentes de tratamento, ele fala assim, ó, os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem. Se a gente colocar ao contrário do senso, os agentes de tratamento serão responsabilizados. Quando realizarem o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído. Como você bem falou aí é autoria. Então, inciso 1. Então, tem que ficar aprovada a autoria. O inciso 2. Quando houver violação à legislação de proteção de dados. Então, aí aí licitude, né? Você violou a lei, independentemente de ter sido com culpa ou não, você vai ser responsabilizado. Então, é autoria, o 2 seria antijuridicidade, né? Que seria justamente a violação da lei, e o 3, aí sim, o problema excludente da responsabilidade, que é quando o dano decorre de culpa exclusiva, né? Então, se a gente for interpretar contrário ao senso, os agentes de tratamento serão responsabilizados. Quando realizarem o tratamento de dados, autoria. 2, quando houver violação à legislação de proteção de dados, é justamente você não cumprir a lei, simplesmente, a lei não fala de forma culposa, de forma dolosa. Se não fala, se não tem essas expressões, o simples descumprimento da lei gera responsabilidade. E o 3 traz uma excludente de responsabilidade, que aí, ao contrário do senso, se não houver culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, você será responsabilizado. Então, para mim, no meu entender, mas chegando à mesma conclusão que a sua, se a gente interpretar o artigo 43 da LGPD, ao contrário do senso, nós iremos chegar aos requisitos, exatamente aos requisitos em que é possível a responsabilização das pessoas que fazem o tratamento de dados. Então, para mim, o artigo 43 é bem claro, né? E eu entendo que só existem esses 2 requisitos, na verdade, né? Um é a autoria, o outro é a questão da violação à lei, e o 3 é uma excludente de responsabilização, que é a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, que é uma excludente, eu diria até, Léo, que é uma excludente em termos gerais, de uma regra geral do Código Civil, de responsabilização civil, que é a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Então, quando eu li esse artigo 43, eu busquei interpretar ele ao contrário do senso. Então, se você tirar o não, os agentes de tratamento serão responsabilizados quando? Quando realizarem o tratamento de dados, autoria. 2, quando houver violação à legislação de proteção. E o 3 é excludente, né, de culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Não sei se você concorda aí muito com o meu raciocínio, mas essa foi... Eu faria, inclusive, um adendo aqui, artigo 45 da lei fala o seguinte: as hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. O que é isso? Responsabilidade objetiva do CDC. O artigo 45 reforça, inclusive, como eu falei, muitas vezes esses dados são coletados perante empresas em uma relação de consumo. Você como consumidor, não é? Então, a incidência aí da eventual violação aí de danos à privacidade do titular dos dados vai ser de natureza objetiva, inclusive porque o artigo 45 reforça isso. Aplica-se a legislação pertinente nas relações consumeristas, na hipótese de violação de direito do titular no âmbito de relações de consumo, ou seja, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que tem a previsão de responsabilidade independentemente de culpa, não é? Em relação aos fornecedores de serviços e produtos. Então, é mais um reforço aqui que se faz em relação à questão da responsabilidade objetiva por violação de dados do titular sem a sua anuência.
informações ou dados do titular. O artigo 44 também, João, é importante frisar aqui, que fala o seguinte: o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, né, entre as quais o modo pelo qual realizado, inciso 1, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Isso aqui é interessante aqui, por exemplo, que uma empresa que não utiliza aquele símbolozinho do cadeado, né, no canto superior esquerdo da tela, antes do domínio do site, né, de segurança, aquele requisito básico de segurança do próprio site, pode ser responsabilizado porque não fez um tratamento adequado, ou seja, não fez uma colheita adequada dos dados com segurança. Então, foi objeto de invasão de hacker, no site, etc., porque não oferecia, o exemplo aqui, um mínimo de técnica adequada de segurança na internet. Então, o artigo 44 também diz isso. Quando houver violação das técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado, também vai incidir a responsabilidade. Outra questão aqui, João, que é interessante também, que está muito aí em voga, que todo mundo deve estar acompanhando, são os vazamentos de dados, informações e conversas da Operação Lava Jato, né? Então, Fez uma pergunta, mas antes de você entrar nesse tema, eu quero fazer um comentário em relação ao artigo 44, viu, Léo? O artigo 44 da LGPD, ele é bem interessante, ele traz duas hipóteses. Quando deixar de observar a legislação, que para mim essa hipótese não precisaria nem existir, porque já estaria no artigo 43, inciso 2. Mas tem uma segunda hipótese, quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. E se você conjugar ele com o inciso 2 do próprio artigo 44, o resultado dos riscos razoavelmente que dele se espera, a gente chega a seguinte conclusão, que para a empresa ser responsabilizada civilmente, não precisa sequer haver descumprimento da lei. Certo? Sim. Basta ter aqui a teoria do risco. Sim. A teoria do risco, né? Então, aquelas empresas, isso aí está no Código Civil. E aí, a teoria do risco do Código Civil é justamente a responsabilidade objetiva. Quando ele fala, quando deixar de observar a legislação, já está no artigo 43, inciso 2. Mas quando não fornecer a segurança e assumir os riscos que razoavelmente eles se esperam, é a teoria do risco da responsabilidade civil prevista no Código Civil. E nessa teoria do risco da responsabilidade civil do Código Civil é justamente a responsabilidade objetiva, né? Então, a empresa está assumindo o risco, mesmo cumprindo todos os requisitos legais, observando toda a legislação pertinente. E mesmo assim, houver algum vazamento, ela será responsabilizada. Isso daí só faz reforçar mais ainda o que você disse, e aí conjugando com o artigo 45, como você fez com maestria, dizendo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente chega realmente à conclusão que é uma responsabilidade objetiva. Perfeito. Não sei se você concordou com... Não, concordei com o raciocínio. Perfeito. Perfeito. Eu vou só fazer aqui justamente um paralelo um pouquinho, sim, e a questão que está muito atual, inclusive, que as pessoas estão vendo isso aí, são os vazamentos aí que estão sendo feitos, eu diria assim, da Operação Lava Jato, nas conversas do ex-juiz Moro e dos membros da Operação Lava Jato. Eu pensei que tivesse acabado isso, né? Mas voltou, né? Está sendo conta-gota aí no Conjur, no Migalhas, enfim, todos os dias a gente está vendo isso aí. Vamos, assim, conversar um pouquinho, embora não seja propriamente um vazamento de dados, né, da LGPD, mas não deixe de ser também aí fruto de crime. Por que fruto de crime? Houve, no caso, denúncia, inquérito policial na época, houve a comprovação aí de que houve uma invasão de dispositivo informático, 54A, que é um crime formal, quando fala invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Então, houve, né? Quando você invade ali o sistema do Telegram, invade o sistema, consegue, por algum mecanismo, algum ardil, invadir um mecanismo de segurança de um celular que tem senha, certo? Você pratica aí, em tese, esse artigo 154A. Então,
que é um crime, inclusive, formal, e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorizações ou tácita do titular da vulnerabilidade. As conversas. Não é nosso papel. E se entrar na parte jurídica aí da divulgação dessas informações, tem informações ali, tem dados também, informações, e a questão da utilização disso como prova. Primeiro, a questão de utilizar isso como prova para incriminar ou para punir, eventualmente, as pessoas que estavam ali conversando sem que tenham tido ciência de que as suas conversas seriam divulgadas, né? Por exemplo, se você tem uma conversa ali no seu celular, no Telegram, no grupo privado, sem saber que aquilo vai ser divulgado, você ali tem uma certa privacidade, você tem uma certa ali expectativa, até pela boa-fé dos serviços prestados por parte desses aplicativos, do WhatsApp, dos provedores, etc., de que aquilo ali não será invadido, né? Então você tem uma falha, de certa forma, aí, na segurança desses aplicativos, e quando você divulga isso, a gente aqui vai ter duas questões. Primeiro, se aquelas informações ali podem ser utilizadas como prova para inocentar eventuais condenados, anular eventuais condenações, ou seja, utilizar uma prova. É ilícita a prova porque foi fruto de atividade criminosa, né? Houve uma invasão de um dispositivo informático ali, artigo 154A, como eu comentei aqui, e a divulgação posterior, fruto justamente dessa invasão. Diferentemente, seria se uma pessoa ali espontaneamente resolvesse divulgar as informações, não é? E ali não, houve uma invasão por parte de um hacker, de um cracker, né, que para fim de cometer crime seria nem hacker, seria o cracker. Na minha opinião aí, com base até no direito informático. Então, a questão não se pode, claro, utilizar essas conversas, esses dados, essas informações, essas mensagens para incriminar as pessoas, porque é fruto de prova ilícita. Para mim é muito claro. Não sei como é que se discute isso. Agora, é claro que vai ter uma discussão se essas informações elas podem ser utilizadas para fins de, eventualmente, inocentar ou anular condenações, desde, claro, que sejam comprovadas a autenticidade, periciadas, não sei se foi o caso, não conheço profundamente os processos, mas desde que provada a autenticidade, aí você vai cair naquela doutrina, na prova ilícita pro réu e a prova ilícita pro societate, né? Que todo mundo é contra a pro societate praticamente, salvo pouquíssimos doutrinadores, e a prova ilícita pro réu, que muitos são a favor, mas desde que, claro, comprovada a autenticidade por perícia. Então, isso é importante, porque se tem divulgações, se tem pedido de investigação, inclusive, em relação às pessoas que estavam conversando, mas aquelas mensagens ali, elas são fruto de prova ilícita, fruto de uma invasão criminosa. Então, aqui eu não estou defendendo o conteúdo da mensagem. Eu estou querendo aqui fazer uma análise jurídica do destino que pode se dar aquelas mensagens, da destinação, para punir, eventualmente, as pessoas que estavam conversando ali e falaram coisas ou mencionaram fatos ali que, eventualmente, podem ser puníveis administrativamente ou criminalmente. Isso, para mim, não pode, porque é fruto de invasão de dispositivo informático, fruto de uma atividade criminosa, de um cracker, né? Que alguns mencionaram que é hacker, mas, na minha opinião, foi um cracker que invadiu ali, porque teve a finalidade ali de criminosa. Então, e em relação a eventualmente utilizar isso para favorecer as pessoas que foram condenadas ou processadas, desde que, claro, comprovada a autenticidade, que aí seria essa preliminar, comprovada a autenticidade. Então, o que é que você pensa aí, João? Porque é bem polêmico, né? Isso sem entrar, claro, no conteúdo. Se eu entrar no conteúdo, porque é o seguinte, qualquer pessoa que estiver, eu, você, ou qualquer pessoa que não esteja assistindo, tiver em um grupo privado, ela vai ali, claro, conversar coisas naquele grupo privado, na expectativa de que aquilo será privado, não será invadido. Então, quando você tem uma invasão de conversas privadas em seu celular, seu smartphone, você também tem uma insegurança, não só para esse caso específico que teve, mas para toda a população, né, em geral, né? Então, imagina se isso pega, né? Você foi muito feliz. Acho que é um tema bastante polêmico. Daria para fazer uma live só sobre isso, né?
Eu acho que isso aí envolve, primeiro, conhecimentos básicos gerais de processo penal e teoria geral da prova, né? Então, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, é uma prova ilícita, como você bem colocou, porque foi terceiros que invadiram aí o celular, o computador, sei lá o que for, de pessoas e extraíram sem o conhecimento e consentimento dessas pessoas as conversas que estavam ali gravadas. Para mim, isso daí é inegável, a prova ilícita. A segunda questão que você colocou, também concordo, que para mim é inegável que essa prova ilícita não pode ser utilizada para punir, ou administrativamente ou criminalmente, aqueles que estavam ali na conversa. O terceiro ponto, aí para mim é uma regra geral de teoria da prova, e isso daí eu aprendi desde quando eu estava nas cadeiras da Faculdade de Direito da nossa UFBA, né? E que é a questão da utilização da prova ilícita pro réu. E eu sempre aprendi que isso daí seria possível, né? Então, acredito sim que, se comprovada a autenticidade das conversas, ela pode sim valer para poder levar à anulação ou à absolvição dos réus que anulação ou a reforma da condenação, né, transformando em absolvição dos réus que porventura foram prejudicados indevidamente pelas situações ali expostas na conversa. Então, são três pontos que eu concordo com você, como você foi bem didático. A primeira, inegavelmente, é probabilística. A segunda, essa probabilística não pode ser utilizada para qualquer finalidade que busque punir os envolvidos ali nas conversas. E terceiro, para mim, é possível sim a utilização dessa prova, na questão a utilização da prova ilícita por réu. Então, em que pese tem havido muito questionamento, muito debate sobre a decisão do Supremo, eu acredito que ela foi acertada ao permitir a liberação das conversas para a defesa, até porque isso daí poderá ser utilizado para desconstruir a condenação ou, pelo menos, anular a condenação que o réu teve na Operação Lava Jato e que levou a condenação dele, posterior prisão, enfim. Então, acredito que a gente pensa igual, né? É prova ilícita. 2, não pode ser utilizado para punir os procuradores da República, nem o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E 3, é possível sim a utilização da prova ilícita por réu. Desde o caso comprovada, né, a autenticidade, né? Se tem uma segurança em relação a toda a autenticidade, porque houve uma certa discussão se houve edição ou não de algumas coisas, enfim. Isso é uma questão mais a questão da materialidade, né? E a gente vai, enfim. E eu estava só confirmando aqui no livro do Rogério Sanches a denominação. Realmente, confirmo aqui. Cracker é uma coisa, o sujeito que invade um sistema de informática com a finalidade de cometer crimes, e o hacker é aquele aficionado pela informática que tenta invadir, descobrir, mas sem intenção criminosa. Então é muito importante isso, porque tem uma certa confusão, inclusive no meio jornalístico, que denomina todo mundo de hacker. Quando, na verdade, o hacker não é o vilão, se a gente for ver, né? Se a gente colocar esse termo maniqueísta aí, bem e mal, em questão de boas intenções ou más intenções, o hacker é apenas aquele rato de informática, aquele aficionado por informática, que gosta de descobrir senhas e de invadir um sistema, mas não com a finalidade criminosa. Já o cracker, sim, ele invade o sistema com a finalidade de causar prejuízo, de vender as informações, de praticar crimes, de causar danos a terceiros. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa definição. Inclusive, está na página 277 do livro de Sanches, do volume 2 dele. É muito importante, sabe, Léo, que as pessoas tenham cada vez mais cuidado na utilização das redes sociais. Todas as redes sociais, né? Inclusive, discussões em WhatsApp, Telegram, sei lá qual for,
Porque, independentemente da rede social, já mostrou, esse episódio mostra a vulnerabilidade do sigilo, da confiança dessas redes sociais. Então, Sim. e uma vez colocado ali, a informação, a frase que você colocou, o que você disse, ganha vida própria. Né? E uma vez divulgado, inclusive fora do contexto, pode parecer uma coisa totalmente diferente do que realmente estava ali, dentro de um contexto, né? Dentro de um... Não estou dizendo que foi o caso, nem que sim, nem que não, só estou dizendo, até porque eu não conheço, eu conheço o que está na imprensa, mas muitas vezes o que está na imprensa são partes de um diálogo, enfim. Mas então, até por isso eu não quero falar sobre o mérito em si da Lava Jato, mas as pessoas têm que ter muito cuidado, com cada vez mais cuidado, inclusive em grupos, né? Às vezes você manda um negócio no grupo, a pessoa que você menos espera, às vezes repassa para outro grupo e ganha uma repercussão totalmente diferente daquilo que você E esperava. repassa de forma quebrada, ou seja, sem a prova da cadeia de custódia. Daí é importantíssimo isso, a famosa cadeia de custódia da prova, que é justamente o elo de ligação entre o início de uma conversa e o final. Se você quebra esse elo no meio e coloca só o que lhe interessa, você está inobservando aí uma matéria, inclusive, que está na lei anticrime, que foi trazida pela lei anticrime, que é a necessidade de se observar a cadeia de custódia probatória. Justamente a integridade da fonte de prova, de pistas, de dados, de elementos de informação, até o final, por exemplo, de uma conversa. Se você tem uma conversa, você tem que ter ela toda na íntegra, sem editar. Você não pode tocar, você não pode mexer, porque você está aí violando a integridade daqueles elementos informativos. Então, por isso que é muito importante. Se você divulga, você vaza ali apenas uma parte da conversa, você não viu o todo, aquele receptor, o destinatário das informações ali, daquele vazamento, vai interpretar de acordo com o que ele leu, e não de acordo com o todo, com a verdade real. Então, é muito importante isso. Muitas pessoas, inclusive, são vítimas de fake news. As fake news, hoje em dia, que existem, inclusive, são tiradas de fora de contexto. Não é? Muitas são tiradas, são interpretadas e são descobertas como fake news porque são interpretadas apenas em uma parte de um todo e não no seu todo de forma íntegra. Se você pega uma frase dita em um discurso, certo? Em um discurso, uma frase solta, sem que você escute o discurso inteiro, você pode interpretar de forma equivocada. Então, eu penso como você, sabe? Se preservar, não é isso? Se preservar, eu penso como você. Agora, infelizmente, não estou dizendo que é o meu caso, não que é o seu caso, não estou dizendo que foi o caso da Lava Jato, tá? Mas, infelizmente, muitos colegas juízes, alguns colegas membros do Ministério Público, não observam essa regra na hora que a gente condena, né? Em as pessoas ditas assim comuns, né, nos crimes do nosso dia a dia. Então, eu acho que é importantíssimo, né, que isso daí sirva de exemplo para quando a gente for analisar diálogos que estão ali, muitas vezes foram interceptados pela Polícia Federal, pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública, que se observe a cadeia de custódia. Que eu acho que quando a gente passa na pele, eu acredito que membros do Ministério Público Federal estão passando na pele, o ex-juiz federal está passando na pele, que a gente possa observar isso com mais cuidado nos processos em que envolvem pessoas ditas assim comuns, né, que não são procuradores da República, que não são juízes, né? Então, realmente, é muito importante. É uma coisa que eu sempre prezei, eu sempre disse, a interceptação telefônica ou a divulgação de conversa, seja telefônica ou seja por mensagem, é uma prova muito boa, vírgula, desde que você não tire a frase do contexto, você não modifique o sentido das palavras, né? Então, assim, realmente, como você falou aí, a cadeia de custódia é essencial para você interpretar esse tipo de prova, que é muito importante, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Perfeito. Inclusive, quando eu estava estudando isso aí, na época, foi interessante, porque eu tinha, na época, uma namorada que ela pegou uma frase minha, numa conversa nossa, e mandou para uma outra pessoa. E aí, quando eu cheguei a pensar, ela não observou a cadeia de custódia. A conversa toda é essa aqui. Então, para você ver que isso é utilizado não só em processos, mas também na vida particular.
Quem nunca pegou Sim, aquela frasezinha, fez um print, olha o que ele disse. Então, se verdade. vocês estiverem aí com um relacionamento, seja o que for, qualquer conversa com alguém, até com um amigo, ele disse isso aqui. Não, exija o todo. Exija a prova da cadeia de custódia, ou seja, o elo entre o início da conversa e o fim. Porque se você quebra, faz um print do meio, você não pode interpretar aquela informação de um jeito, de forma segura, porque você não viu o contexto. Então, foi muito Verdade. interessante isso, porque eu me lembro até hoje que ela pegou uma parte, na época, de uma conversa e encaminhou para uma pessoa. Olha o que ele falou aqui. Ó. Eu falei, pô, mas aí ela não observou a cadeia de custódia da prova. Aí depois eu comprovei que aquilo foi tirado fora de contexto. Para você ver como ajuda, quando a gente está estudando, ajuda em tudo, tá vendo aí? Tá vendo aí? Não O observou a cadeia direito, de custódia, aí pronto, o a casa direito, o caiu para direito, ela. o A casa direito caiu. sendo usado no nosso dia a dia. E isso serve. Eu acho fascinante isso, realmente. Uma das inovações expressamente trazidas em lei, na lei anticrime, né? Que foi expresso nesse sentido, embora já houvesse Sim, doutrina, claro, sobre jurisprudência, mas a lei anticrime foi muito feliz que é uma garantia, inclusive, para as pessoas que estão sendo processadas, de exigir exatamente. ali que um material, por exemplo, apreendido, uma droga, uma arma Sim, do crime, foi observado toda a cadeia de custódia, ou seja, se aquela perícia ela observou as técnicas de separação do fato, de acondicionamento do objeto ali, do crime, das digitais. Você, por exemplo, você tem uma pessoa que acabou de ser assassinada em uma casa, você vai lá, prende alguém que esteja dentro da casa como suspeito, exemplo, a polícia faz isso, e só que na arma do crime você tem diversas digitais, aí você já dificulta um pouco, né? Porque se você não faz o acondicionamento imediato ali, a separação, a retirada do objeto do crime, pode ser que várias pessoas toquem ali na arma do crime e aí atrapalhe justamente a questão da cadeia de custódia da prova, em relação à perícia de quem tocou naquela arma, né? Então é importante isso que seja observado o máximo possível a questão da rigidez dos elementos de informação para que não haja condenações injustas e que frases não sejam retiradas de contexto e que pessoas não sejam isso, punidas injustamente ou fake news sejam disseminadas de forma injusta. Não é isso, meu amigo João? com certeza. Ô, Léo, só mudando um pouco de assunto, eu entrei ontem pro Clubhouse. Clubhouse Eu vi. é uma nova rede social e eu vou fazer minha estreia amanhã no Clubhouse. Vou abrir uma sala e vou ver se dá certo esse negócio, viu? Maravilha. Depois você me conta aí para saber se vale a pena, porque eu ainda não tive tempo não de ver isso aí. Eu só dei uma olhada. Como se fosse uma live aqui, só que sem a imagem, só a fala. E as pessoas que estão participando aqui, elas podem levantar a mão e pedir a palavra e se manifestar. Eu acho que vai ser bem interessante. Maravilha. Pois é, meu amigo, eu acho que conseguimos fazer um bate-papo hoje que já está suficiente, né? Falamos muita coisa aí, falamos de vazamento de dados da responsabilidade civil, falamos de questão um pouquinho da Lava Jato, das provas e das mensagens que podem ser utilizadas, em que contexto. Falamos de cadeia de custódia da Sim, prova também, que é um assunto muito importante, não é? Eu, por exemplo, me dou aí é. por satisfeito. Não sei se você quer fazer alguma consideração final em relação a algum Não, tema. acho que hoje foi a live que a gente mais concordou. Em tudo. Embora Em eu não tudo. tenha percebido das outras coisas que divergentes, né? Não, mas assim, nas outras não é que haja E não discordância, combinamos nada, né? não combinamos nada. E o direito é assim, né? O direito, normalmente, ele traz discussões, mas não é discordar, é ter visões diferentes, né? Interpretações diferentes, eu acho que é normal, né? E É, é um bate-papo. E é bom você frisar que em nenhuma live combinamos o que íamos falar. eu só queria deixar registrado aqui, a Alessa aqui também, a Alessa que está presente aqui, ela sempre está acompanhando também as Sim, nossas lives. Tem um livro muito bom do Geraldo Prado sobre cadeia de custódia da prova, viu, João? É sim, excelente, eu tenho esse livro dele. Fantástico ótimo. esse assunto. Quem quiser adquirir aí, aprofundar um pouquinho sobre cadeia de custódia da prova, comprar o livro aí do Geraldo Prado, que é excelente, certo? Podem anotar aí, porque eu indico de olhos fechados, porque é um dos melhores livros sobre esse assunto que tem, tá?
Quem também quiser comprar livro sobre Lei Geral de Proteção de Dados, hoje tem diversos, né? Tem na JustPod 1, a LGPD comentada, ponto a ponto. Tem esse aqui, por exemplo, que eu acho legal, inclusive é um livro que eu comprei no início, é um livro sucinto, mas é objetivo, uma leitura rápida, para quem quer ter uma leitura rápida. E tem na JustPod, tem alguns livros lá que você pode encontrar sobre a LGPD. E o artigo do Walter Capanema também, só colocar no Google lá, Walter Capanema, que é um especialista nessa área de LGPD, que também tem, que é um assunto ainda novo, fascinante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é isso, meu amigo? Se não me engano, o Walter tem um livro também. Isso, é esse mesmo. O Matheus aí falou, Prova Penal e Sistema de Controle Epistêmicos. Acho que é esse o título. Não, mas ele tem um livro específico sobre cadeia de custódia, Matheus. É específico, eu sei qual é esse livro que ele falou, do Geraldo Prado. Ele tem um que lançou no ano passado, só sobre cadeia de custódia da prova. Está ali na minha biblioteca, porque eu não vou levantar agora, mas pode pesquisar. Geraldo Prado, bota lá no Google, cadeia de custódia da prova, que vocês vão aprender muita coisa aí sobre. Inclusive, ele tem uma expressão muito interessante. Ele fala princípio da mesma idade. Mesma idade, ou seja, é muito interessante. A coisa tem que ser a mesma. Você não pode trocar, não pode alterar, editar, porque senão você está violando a integridade ali, você está manipulando o que aconteceu. Aqueles fatos do passado, eles têm que ser preservados, acondicionados, separados de outras pessoas, ou seja, o máximo possível diante da sua contemporaneidade. Aconteceu agora, pronto, separa tudo aqui com luva, ninguém toca para não pegar a digital de um com o outro, para não atrapalhar a integridade da prova, a integridade da perícia que vai ser produzida. Né? A rigidez, a confiabilidade daquela perícia sobre uma arma do crime, por exemplo. Né? Sim. A questão da conversa não pode ser editada, porque se é editada não é o que. Às vezes, se você faz a edição de um título, você muda todo o contexto. Então, ele fala o princípio da mesma idade. Ou seja, tem que ser a mesma coisa. Mesma idade. Ou seja, mesmo, no sentido de mesmo, tem que ser aquela mesma coisa. É interessante isso, esse livro do Geraldo, tá? Embora, na prática, a gente sabe que isso seja difícil, às vezes, a gente garantir a integridade daquelas informações. Beleza, João? Beleza, Léo. Passou rápido, viu? Passou com um ano, rapaz. As lives sempre são leves contigo. Para quem não conhece aqui, eu e João somos amigos desde a época da AGU. Fomos advogados da União na época, lá em Brasília, juntos, trabalhamos juntos na mesma sala, inclusive, lá na época, dividimos apartamento, eu, ele e um outro colega, que hoje é juiz do Estado, que é o José Neto, aqui da Bahia. Acho que tem 19 anos isso, né? A gente tá velho, viu? Pois é, então... E hoje continuamos amigos aí. E no ano passado eu vi a Natália Cicuta aqui presente também. Queria deixar aqui um grande abraço aí para a Influência Digital aí, que é a Natália, que tem um trabalho excelente aí. Quem quiser seguir aí, pode seguir a Natália Cicuto, que tem um trabalho muito bom na parte de mídias digitais. Então, eu e João, por exemplo, em Paulo Afonso, que o João é juiz titular lá em Paulo Afonso, eu fiquei um ano trabalhando em Paulo Afonso. E um dos motivos que me fazia ir a Paulo Afonso era justamente ver esse grande amigo. Porque muito obrigado. O tradicional happy hour. Depois do trabalho, a gente se reunia, eu, João, alguns advogados, alguns amigos, e a gente fazia aquele momento que, infelizmente, hoje não está tão comum por causa da pandemia. Está mais claro, que é se reunir e ter aquele momento de congraçamento, de relaxar, de dar risada um pouquinho. Aí a Michele também, que é lá de Paulo Afonso, presente também no MPR. A gente ajuda. E isso que a gente leva dá risada aqui pelas lives. Oi? A gente dá risada aqui nas lives. Aí a Letícia já pegou a ficha lá da Procuradoria meu. Então é isso. Então, para deixar bem claro que, inclusive, algumas vezes o João falava: mandei um processo lá para você analisar. Processo cabeludo danado. Depois ele fala assim. E às vezes a gente divergia. Nem por isso um ficava de mal com o outro. Não tinha isso. Léo faltou um minuto. Gente, pronto. E aí, natural. Isso aí com a gente. Não era, João? Léo, obrigado aí. Forte abraço. Valeu. Obrigado a todos que assistiram a live, né? E nos acompanharam. Espero que tenham gostado. Obrigado, Léo. Valeu, um abraço. Um abraço, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.